Tá começando mais um De Trás à Frente, e esses são os melhores lançamentos do mercado brasileiro de mangás de 2019. Fala moçada, beleza? Aqui é o Gabriel Saul e tá começando mais um De Trás pra Frente, e hoje, vídeo especialíssimo com os melhores mangás publicados em 2019. Sim, a nossa lista já tradicional, porque né, esse é o terceiro ano, e é isso aí, gente. Vocês estavam esperando bastante e chegou a hora. Mas antes de continuar o vídeo, não deixe de dar aquele seu like, aquela sua curtida e se inscrever no canal, se você não é inscrito, porque tem vídeo novo por aqui, toda quinta-feira. E também não deixe de clicar no sininho para ser notificado toda vez que sair vídeo novo. Esse vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Primeiro nós temos 2 relançamentos, depois 2 menções honrosas e aí sim o top 10 em ordem crescente do 10º ao 1º lugar. E para não ficar falando sempre que tal mangá tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado aí na descrição todos os vídeos relacionados aos mangás que eu vou comentar por aqui. Começando com os relançamentos, nós temos o Kanzenban Monster, obra do mestre Naoki Urasawa, que está sendo republicada aqui no Brasil pela Panini. Essa edição é maravilhosa, ela é em capa dura, tem sobrecapa, tem páginas coloridas, é uma edição muito caprichada mesmo. Se você gosta de Monster, provavelmente você está pensando em comprar de novo a obra, e se você ainda não teve a oportunidade de ler, mas sempre teve a curiosidade, eu acho que esse é o momento, e também provavelmente você vai ficar de olho em promoções. O Naoki Urasawa é um grande mestre do suspense. Em Monster, ele consegue deixar você curioso a cada passo dos personagens. A obra tem sim uma barriga ali no meio que às vezes eu me pergunto se era necessário, mas no geral ela é uma obra que conta uma história muito eficiente e muito interessante, inclusive. Aqui nós temos um dos vilões ou antagonistas mais impressionantes dos mangás, pelo menos na minha visão. É um personagem que é uma incógnita, até mesmo no final da obra. O brilhantismo da obra vem daí, já que durante a história, o Naoki Urasawa vai te dando peças para você concluir, para você encaixar no quebra-cabeça que é a personalidade do Johan. E é exatamente isso que deixa a obra maravilhosa, que te faz querer ler cada volume o mais rápido possível. E eu não tenho como não comentar isso por aqui, mas eu não sou um grande fã do final. Se você ainda não teve a oportunidade de ler Monster, chegou a hora. E o outro relançamento é Fruits Basket. Sim, esse mangá que eu não tinha lido até agora. Eu tive durante um tempo a coleção completa antiga, só que eu não li. E agora eu vendi ela pra colecionar essa e finalmente acompanhar as histórias da Toru e dos 12 signos do Zodíaco. Eu pensei que seria ruim, eu não nego. Eu pensei que ia ser um shoujo padrão chato pra caçamba. E não é, gente, não é. Fruits Basket é bastante emotivo, os personagens são bem vivos, eu diria. Eu fiquei bastante surpreso com isso, porque eles têm bastante personalidade, eles são diferentes uns dos outros, e eles te cativam. A história, por mais que ela ainda não tenha apresentado tantas coisas interessantes, ela tem uma premissa muito legal, que te deixa curioso para saber quem são os 12 membros do Zodíaco. Só que eu não esperava chorar no primeiro volume. Definitivamente, isso é uma coisa que eu não esperava. Mas foi muito bonito, bastante emocionante, teve cenas assim de... Nossa, eu não acredito que isso aconteceu, que coisa absurda, tudo por causa dessa família. Eu tô bastante animado para continuar lendo Fruits Basket, foi uma das maiores surpresas do meu ano, mas eu deixei ele separado por ser um relançamento, porque aqui é o vídeo de lançamentos, então só tô dando uma arranhada por cima. Essa nova edição da JBC tem até mesmo soft touch na sobrecapa, o que deixa ela bastante charmosa. Fruits Basket me surpreendeu demais e eu recomendo para quem gosta de um bom drama. JoJo's Bizarre Adventure começou a ser publicado no Brasil em 2018, mas em 2019 começou a segunda parte, o Battle Tendency, e a terceira parte, que é Stardust Crusaders. Sim, Stardust é uma das menções honrosas aqui do vídeo. Eu não coloquei ele na lista porque é a parte 3.
Simples assim. Mas, finalmente, nós chegamos em Stardust Crusaders, cara. Uma das partes mais icônicas de JoJo começou a ser publicada no Brasil. Eu estou bastante animado para acompanhar a terceira parte que introduz os stands, ou como você quiser chamar. Eu acredito que muitas pessoas não colecionaram a parte 1 nem a parte 2, mas colecionarão a parte 3. E pensar que em um certo momento a gente acreditou que JoJo nunca seria publicado aqui no Brasil. Que bom que a Panini está publicando a obra agora. E a outra menção honrosa foi uma das melhores experiências que eu tive em 2019. Sim, eu estou falando de Fire Punch. Eu comentei bastante sobre a obra por aqui. Eu gostei muito de várias coisas que ela faz, mas eu não gostei de outras. O ponto principal de ela não ter entrado no top 10 é bem simples. Eu li o volume 6, e eu comecei a ficar com o pé atrás muito com a obra, porque eu estou totalmente aflito com o rumo que ela tá levando e com medo de como ela vai terminar. E isso me fez tirar ela do top 10. Eu sei que muita gente não gostou da obra, ela dividiu muito as opiniões, mas foi uma experiência pra mim muito boa. Me surpreendeu em muitos pontos, principalmente na narrativa. E, é claro, as suas loucuras de história. Se você gosta de uma coisa mais louca, endoidada, que não tem medo de fazer coisas diferentes, por mais que elas sejam problemáticas em certos sentidos, Fire Punch é uma boa recomendação. E Fire Punch está sendo publicado aqui no Brasil pela JBC. Finalmente chegamos ao top 10. Em 10ª posição nós temos Atelier of Witch Hat, publicado aqui no Brasil pela Panini. Esse mangá de mágica, fantasia, que tem um desenho avassalador. Eu diria que o desenho é o que mais chama atenção na obra, por mais que a narrativa seja muito boa e a história seja bastante interessante. Não acho que ela é sensacional, pelo menos não com base no primeiro volume, mas ela tem sim os seus pontos bem legais. Eu acho que tem bastante coisa para desenvolver nesse universo. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção na história é como funciona para fazer magia. Só que eu não vou falar muito porque é spoiler. E quando eu li, eu falei, olha só que inventivo, diferente. Porque quando se trata de magia, magos, geralmente já tem aquela base feita, como é que funciona para fazer magia. E eu achei que isso aqui saiu um pouco do convencional. Se você gosta de Harry Potter, essa é uma indicação definitiva, não tem como errar. Dá uma olhada que provavelmente você vai gostar bastante. Eu não acreditei quando um dos mangás mais importantes da história foi anunciado aqui no Brasil pela JBC. E eu também não acreditei quando eu li a obra e percebi que ela é realmente muito boa. Ela é dos anos 70 e mesmo assim ela se sustenta com a narrativa da época e ela te deixa muito intrigado e interessado para saber os rumos de Oscar. Sim, eu estou falando de Rosa de Versalhes. Um dos mangás mais influentes de todos os tempos. Antes que me perguntem, o traço é bonito? Sim, o traço é bonito, só que ele é bastante característico e ele tem bastante coisas da época, bastante traços. Então, você vai ter que dar uma olhada e entender isso. O ritmo e a narrativa são a mesma coisa. Tem sim coisas da sua época, lá da década de 70, mas funcionam perfeitamente nos dias de hoje. Se você gosta de novelas, e principalmente novelas e séries de época, você vai gostar de Rosa de Versalhes, porque sim, é um baita de um novelão. E sim, gente, o diálogo é um pouco travado, um pouco diferente, e eu acho que isso é coerente com o tempo em que a obra se passa. Muitas das coisas que a gente conhece hoje existem graças a Rosa de Versalhes. Então, é bastante interessante também como material de estudo. Então, se você gosta de conhecer bastante a mídia, quadrinhos e mangás, não deixe passar de jeito nenhum. É uma recomendação para todo mundo que gosta de mangá. Rosa de Versalhes em 9º lugar. Eu sinto que ainda não digeri direito. Essa obra eu li exatamente no dia que eu estou gravando esse vídeo. A minha experiência lésbica com a solidão. Mangá da New Pop. Esta obra é extremamente pesada, impactante e importante. Eu recomendo para todo mundo, mas tomem bastante cuidado. É um gatilho extremamente forte. Tem mais uma obra aqui nesse top 10 que eu vou ter que falar isso, que o gatilho é forte. Então, se você gosta de obras que fazem você refletir, pensar na maneira como você age, na maneira como você é, na maneira como você vê as outras pessoas, essa é a obra. Ela vai muito além desse tema. Ela não é só isso, a obra é muito mais importante do que isso.
principalmente durante o começo. Claro, eu não estou diminuindo o tema principal, que com certeza é esse, mas ela trata de muitas outras coisas e com bastante propriedade. Eu acho que é uma reflexão muito importante. E aqui mostra todos os problemas que a autora, Akabe Nagata, tinha durante a sua juventude. Tanto em problemas de trabalho, quanto de convivência, quanto de sexualidade, quanto de família. São muitas coisas somadas que fazem com que ela tenha muitos problemas. E são problemas pesados. A obra aqui tá escrito que ela é comédia aqui atrás, mas eu não ri uma vez, eu não achei nem um pouco engraçado. Eu achei ela extremamente pesada e pertinente. Eu não quero falar muito o que acontece por aqui, que eu acho importante vocês terem essa experiência. Quanto menos você souber do que tem aqui dentro, mais você vai aproveitar. E é importante falar que a obra é preto, branco e rosa, o que é bastante legal. Baita lançamento da New Pop. Eu preciso ainda digerir essa história. Então, em 8º lugar, nós temos A Minha Experiência Lésbica com a Solidão. Também publicado pela New Pop, eu tive o prazer de reler Devilman, obra do mestre Go Nagai. Gente, essa edição Prime tem mais de 600 páginas e vão ser só 2 volumes, tá? É um bitolo absurdo, olha isso aqui, ó. A obra influenciou todo o mundo dos quadrinhos, e é claro, principalmente o mundo dos mangás. Eu gosto da história de Devilman, eu gosto até mesmo dos diálogos truncados, que claramente são por causa da época. Mas aquilo que chama mais atenção, sem dúvidas, é a narrativa. A narrativa é excepcional. Eu não consigo usar outra palavra. É impressionante como esse mangá é dos anos 70. A maneira como Go Nagai constrói as cenas de ação e as cenas de tensão é excepcional, é impressionante. Imagine que nós temos cenas de ação que demoram, sei lá, 10 páginas, 15 páginas sem parar. Existem momentos em que é ação desenfreada, com pouco diálogo, às vezes até mesmo sem diálogo. É impressionante como ele consegue, com maestria, mostrar tudo o que está acontecendo naquela cena para você. A história tem os seus pontos altos, mas o final da obra é muito bom. Então, se você ainda não teve a oportunidade de ler Devilman, chegou a hora. E se você ainda quer consumir mais sobre a obra ou quer começar por outro lugar, assista Devilman Crybaby na Netflix, porque além de ser Devilman, é dirigido pelo Masaki Uasa. Devilman em 7º lugar. E em 6º lugar nós temos uma das minhas duplas favoritas dos últimos anos. Sim, eu estou falando de Sugimoto Yashiripa em Golden Kamuy. Sim, Golden Kamuy é sensacional. Se você gosta de boas histórias, se você gosta de ação, se você gosta de saber mais sobre a história do Japão, Golden Kamuy é a pedida perfeita. O desenho é impressionantemente bem detalhado, a narrativa funciona excelentemente bem, porque tudo é muito bem encaixado e organizado para que o leitor consiga ali entender a panorâmica do local onde está acontecendo tudo. E isso é uma das coisas mais legais da obra. Faz com que você se sinta naquele mundo, porque é tudo muito detalhado e muito bem pesquisado. Você lê percebendo os detalhes, o tanto de atenção que tem para cada coisinha que ali é importante, que é histórico, ou até mesmo pro ambiente. E a história é muito intrigante. Tem sempre alguma coisa acontecendo, ação assim, desenfreada em certas ocasiões. Eu só li o 1º volume do mangá, mas assisti as 2 temporadas do anime e o que eu posso dizer é que a obra só sobe de qualidade, só fica melhor. Além dos protagonistas, nós temos outros personagens bastante carismáticos. Por exemplo, o Shiraishi, que é o 3º personagem assim do grupo, vamos dizer. Eu não quero falar muito porque tem um personagem que historicamente ele é muito importante pro Japão. Só que se eu falar estraga, sabe? Ele tá ali no meio dessa história. Mas se você conhece um pouquinho da história do Japão, provavelmente você vai aproveitar ainda mais a obra. E antes que eu me esqueça, a obra está sendo publicada aqui no Brasil pela Panini. Depois de muitos anos de espera, uma das minhas obras favoritas finalmente começou a ser publicado aqui no Brasil. Eu mal acreditei quando a JBC anunciou. E sim, eu estou falando de Hokuto no Ken, que ficou em 5º lugar. Mais um mangá importantíssimo para a história dos quadrinhos. Hokuto no Ken é uma das maiores influências do shonen. Sim, isso eu acho que não é novidade pra ninguém. Eu amo o desenho do Tetsuo Hara, eu acho ele magnífico. E é claro, durante a obra ele vai melhorando, ele vai aperfeiçoando. E é claro que Hokuto no Ken
tem os seus problemas, porque eu acho que o problema principal é que depois do volume 16 a obra deveria ter terminado. Do 16 eu tô falando do Tankobon, né? Esse aqui são 18 edições em vez de 27 do original. Tem um certo momento que você percebe que era pra obra ter terminado. Dali pra frente a qualidade só cai. E é claro, eu não poderia deixar de citar o Raul. É um personagem que marcou o Japão de uma maneira absurda. E quando você conhecer ele, quando ele aparecer na história, ele aparece a partir do volume 5 nessa edição, você vai meio que entender. Claro que ele tem os seus trejeitos que são conhecidos pra nós ultimamente, na época também era um pouco, mas ele tem os seus tons que são realmente um pouco diferentes do convencional. Eu ainda nem acredito direito que a obra finalmente está sendo publicada aqui no Brasil. Se você gosta de sangue, luta e shonen, essa é a obra. E não é nem luta, é porrada mesmo, é quebra-pau. E em quarto lugar, nós temos a obra que agarrou nossos corações em 2019. Tanto o mangá quanto a animação. Sim, eu estou falando de Beastars. Sim, esta maravilha criada por Paru Itagaki. Este mangá, se você ainda não teve a curiosidade de dar uma olhada, e também se você teve preconceito por serem animais antropomórficos, tira isso da sua cabeça. Só leia. Os personagens serem animais é uma das coisas que mais diferencia Beastars, porque é utilizado dentro da narrativa, dentro do roteiro. Aqueles pontos que podem ser simples e básicos fazem a total diferença quando você compara com a vida real, com nós. Então coisas simples que são relacionadas a animais, não só coisas simples na verdade, mas elas dão um toque especial de humanidade aos personagens. É bastante impressionante como a Paru Itagaki trabalha toda essa obra. E eu fiquei sabendo que ela está desenvolvendo até mundo ultimamente. O desenho não é convencional. A autora tem bastante personalidade e isso cria o mundo de uma maneira mais, acho que diria, verossímil. Eu acho que o traço dela faz com que você se sinta mais no ambiente e junto com aqueles personagens, entendendo toda aquela situação. A obra é lotada de excelentes momentos, com personagens excepcionais, carismáticos demais. O Legoshi é um chuchu, é um personagem assim, que você sente um amor, você gosta muito dele, você quer que ele se dê bem. Eu não sei se vai continuar sendo assim, mas o Legoshi é sensacional, é um personagem assim, maravilhoso, lindo. Beastars é maravilhoso, se você não leu, leia. E ainda mais, em 2020 o anime vai ficar disponível na Netflix em algum momento. E também foi anunciada uma segunda temporada, mas ainda tá sem data. Publicado aqui no Brasil pela Panini, Beastars já passou do volume 15 lá no Japão. Então nós temos um caminho razoavelmente longo até lá. Sim, Beastars é o nosso quarto lugar. E em terceiro lugar nós temos Wotakoi, O Amor é Difícil para Otakus. Este mangá que tem uns personagens maravilhosos, que uma das coisas mais legais é a interação entre eles e os laços se estreitando, se aproximando, eles criando relações mais fortes. Durante a obra a gente vê esse crescimento tanto romântico nos casais, quanto em amizade entre os personagens. É bem legal mesmo, cara. Se você gosta de cultura otaku, se você gosta de anime, se você gosta de mangá, se você gosta de tokusatsu, se você gosta de jogos, é um dos melhores mangás de 2019. Eu acho a comédia excepcional, eu gosto muito de como ele é pontual em certas ocasiões, sem contar o desenho da Fujita, que eu acho maravilhoso, e ela sabe perfeitamente como fazer o trejeito de cada um dos personagens. Isso pode parecer pouco, mas quando isso é bastante evidente, deixa a leitura mais agradável. Publicado no Brasil pela Panini, o Wotakoi abre o nosso top 3, um dos mangás mais importantes dos últimos anos. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre ele que eu gostaria muito de recomendar para vocês. Pra mim é um dos melhores do canal e me deixou bastante satisfeito pela reflexão que eu fiz ali. Então não deixe de conferir o vídeo de Virgem depois dos 30, mangá publicado aqui no Brasil pela editora Pipoca Nanquim. Em segundo lugar, nós temos este mangá excepcional que mostra um problema seríssimo no Japão. Aqui o autor aponta esses problemas, mas ele não dá uma solução. É algo para que os leitores reflitam. Aqui nós temos homens que estão, de alguma maneira, enraizados, fixados num canto obscuro do Japão. Seja ele em lugares que cuidam de idosos, seja nas suas próprias casas na internet, falando um monte de porcaria. Grande parte deles tem um certo problema de eles nunca são culpados.
as outras pessoas que são culpadas. Outro ponto importante é que eles não conseguem se socializar. Eles tratam as pessoas mal, outros nem conseguem dialogar, outros só querem contato humano e parece que 90% deles não tem salvação. Aqui, por exemplo, nós temos um que parece ter resolvido grande parte dos seus problemas. Mas de resto, esse aqui é o outro mangá que é bastante sensível, um baita de um gatilho em várias situações, tem automutilação também. É uma obra bastante pesada. Eu sei que muitas pessoas reclamam do desenho, que às vezes é realista demais, ou faz com que os personagens pareçam simplesmente imbecis. Tem muitas coisas que eu já li na internet. Eu gosto bastante do desenho, eu acho que ele é satisfatório. Sim, eu acho que em alguns momentos a feição dos personagens poderia ser desenhada de uma maneira um pouco diferente, mas no geral é uma obra, assim, que me deu um soco na cara, na barriga, porque me impactou de uma maneira excepcional. Eu não consegui falar nem 30% do que eu queria sobre a obra. Então assistam ao vídeo aqui do canal, que tá completo, tem uma baita de uma reflexão, e eu acredito que eu aponto muitas das coisas importantes dentro da obra. Assistam! Virgem Depois dos 30, o nosso segundo lugar. E o melhor mangá que eu li este ano não poderia ser outro. Foi aquilo que mais me impactou, foi o que mais me comoveu, que mais me deixou impressionado como a mídia mangás pode continuar me surpreendendo. E sim, eu estou falando de O Marido do Meu Irmão, publicado aqui no Brasil pela Panini. A obra de Gengoro Tagami, publicada aqui no Brasil em 2 edições, é fabulosa. É uma aula de conscientização, além de ser extremamente educacional. Eu acho impressionante como o autor trabalha a Kana, que é uma criança, e a maneira como ela vê o mundo é simples, é direta, e isso me comoveu de uma maneira absurda. A maneira como ela vê o Mike é o essencial, é só uma pessoa. E isso me fez ficar tão emocionado, é uma coisa tão simples, mas tão importante pro que a gente vive hoje. Tá difícil, eu tô tentando colocar tudo que eu senti em palavras. São só 2 edições de 350 páginas, mas foi muito mais impactante do que quase tudo que eu li durante esse ano. Ainda mais quando nós temos um personagem como o Yaichi, que ele mal percebe que ele está sendo preconceituoso em várias situações. E o Mike é o marido do meu irmão. Então é a interação dele com o Mike, e a Kana, ela é meio que uma intermediária. Ela é quem simplifica tudo e mostra como as coisas são claras. E quando ele percebe que tudo aquilo é simples, que ele fez coisas que não são boas pro irmão, é o tipo de coisa que aconteceria muito fácil na vida real, sem dúvidas. Mas como o Gengoro Tagami conta, é humano pra cacete. É sem dúvidas a melhor experiência que eu tive em 2019. E também tem um assunto família. Eu acho bastante importante como o Mike, ele chega de uma maneira e no final da obra é outra. Eu não consigo negar, eu tô realmente emocionado em falar sobre a obra, mas tá realmente difícil de colocar tudo pra fora. Eu acho que eu vou terminar por aqui, mesmo sentindo que eu tenho muito mais pra falar. Só que eu não posso deixar o vídeo mais longo, eu vou ficar aqui enrolando até conseguir formar uma frase que me deixe satisfeito, então ia consumir muito tempo, não sei se ia ficar bom, mas eu acho que o que eu falei agora já dá pra entender um pouco do que eu sinto sobre a obra e o quanto ela foi importante e o porquê eu acho que O Marido do Meu Irmão é o melhor mangá publicado no Brasil em 2019. E terminando o vídeo meio emotivo, eu gostaria que todos vocês deixassem aí nos comentários o seu top 5, porque top 10 é muita coisa, o seu top 5 de melhores mangás publicados no Brasil em 2019. Coloca aí, gente, por favor, pra gente comparar, conversar, porque os comentários ajudam a deixar o vídeo mais interessante. Então é isso, minha gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que a gente se encontre nos próximos. E não deixe de dar aquele seu like, aquela sua curtida e se inscrever no canal, se você não é inscrito. Beleza, gente? Muito obrigado. Um ótimo 2020 para todos nós e até o próximo vídeo. Tchau!